STF volta aos trabalhos a partir de hoje. A informação vem de Brasília com Antônio Maldonado. Após 30 dias de recesso, o Supremo Tribunal Federal retoma as sessões plenárias nesta segunda-feira. O presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, convocou para as 3 horas da tarde uma sessão extraordinária de julgamentos. 3 processos estão na pauta, sendo o mais relevante deles o que trata dos efeitos da pandemia da Covid-19 nas aldeias indígenas brasileiras. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e por 6 partidos políticos, PSB, PSOL, PCdoB, Rede, PT e PDT. Na prática, o plenário do STF vai decidir se confirma a medida cautelar deferida no início de julho pelo relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, para determinar ao governo federal a adoção de diversas medidas para combater o avanço da Covid-19 sobre os povos indígenas e as aldeias. Entre elas estão a instalação de uma sala de situação com participação de índios, Ministério Público e Defensoria, a criação de barreiras sanitárias e a elaboração de um plano para enfrentamento e monitoramento da doença. Barroso também indicou um representante do Conselho Nacional de Justiça e um observador do gabinete dele para acompanhar as reuniões sobre o coronavírus nas comunidades indígenas. De qualquer forma, a grande expectativa em Brasília é para a retomada dos trabalhos em outra corte, que também estava de recesso, o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque é lá que está sendo analisado o caso da rachadinha e há uma grande possibilidade de que o relator, ministro Félix Fischer, reveja a decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, de conceder prisão domiciliar ao ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e a esposa dele. A questão, porém, é que Fischer esteve internado na UTI de um hospital aqui de Brasília na última semana por conta de uma obstrução intestinal ocasionada por uma hérnia interna. Ainda não se sabe se ele já terá retornado da licença médica nesta segunda-feira. Se o ministro permanecer ausente, o caso das rachadinhas, bem como o da Lava Jato e outros processos conduzidos por ele, ficam sob o comando do ministro Jorge Mussi, que é o membro mais antigo da 5ª turma, colegiado do qual Fischer faz parte. Mussi, portanto, ficaria responsável por decidir sobre a polêmica prisão domiciliar concedida ao casal de ex-assessores do filho do presidente da República. De Brasília, Antônio Maldonado. Olha, é desnecessário dizer que existe um só povo brasileiro. Essa coisa de povo indígena serve muito aí para turma que gosta de lacrar nas redes sociais e se sentir moralmente superior porque fala em nome das minorias. Existe um só povo brasileiro e esse povo, metade dele não tem acesso, por exemplo, a saneamento básico. Então as medidas precisam ser isonômicas. Tem muita gente sofrendo com essa pandemia e todos merecem a atenção do Estado, que vem sendo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, absolutamente aquém do necessário. Felizmente, nesse governo, aprovamos o marco do saneamento, que é muito importante para trazer investimentos. Agora, sobre a volta dos trabalhos do Supremo em plenário, né, após o recesso, a gente fica preocupado, porque ao julgar pelas ações que esse STF vem tomando aí de forma monocrática, quando junta todos ali, não melhora muito o resultado, não. O Supremo Tribunal Federal, hoje no Brasil, infelizmente, tem sido o principal fator de instabilidade política e jurídica.